Na natureza, existem alguns tipos de relações ecológicas que ocorrem entre as espécies, sejam elas espécies de planta ou animais. Essas relações podem ser classificadas como relações intraespecíficas que ocorrem com indivíduos da mesma espécie e relações interespecíficas que ocorrem com indivíduos de espécies diferentes. Na natureza, as relações ecológicas podem ser do tipo harmônicas. Um exemplo de relação harmônica é o inquilinismo. O inquilinismo é uma relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira sem prejudicá-la. Essa relação é uma relação interespecífica. Um exemplo dela é o que ocorre com as espécies de planta bromélias. Um outro tipo de relação ecológica harmônica é a sociedade. Essa é onde representantes da mesma espécie cooperam entre si por meio da divisão de trabalho. Portanto, essa é uma relação intraespecífica. Um exemplo disso é o que ocorre entre as abelhas, como está demonstrado no exemplo. Um outro tipo de relação harmônica é a colônia. Nesta, ocorre uma associação anatomicamente entre indivíduos unidos entre si que podem desempenhar funções específicas. Essa relação é um tipo de relação interespecífica, e um exemplo dela é o que ocorre no fundo dos oceanos com os corais. Existem também as relações do tipo desarmônicas, e um exemplo de relação desarmônica é o predatismo. O predatismo é a relação em que um indivíduo mata o outro de outra espécie para se alimentar. Um exemplo dessa relação é o que ocorre entre o leão e a zebra nas savanas africanas. Um outro exemplo de relações ecológicas desarmônicas que podem ser encontradas na natureza é o amensalismo. Nesta, um indivíduo secreta substâncias que inibem o desenvolvimento de outras. Um exemplo desse tipo de relação desarmônica é a relação entre o eucalipto e outras espécies de plantas. Um outro tipo de relação ecológica desarmônica é o parasitismo. Essa relação é considerada uma relação interespecífica. É a relação em que um indivíduo se alimenta de outra espécie diferente sem necessariamente matá-la. Um exemplo de relação ecológica denominada parasitismo é a relação entre os carrapatos e os cachorros e também a relação do piolho.